Então vamos abrir a palavra de Deus em Apocalipse capítulo 3, verso 20. Texto que muitos conhecem. Pastor Volney ontem para os homens estava falando que durante o tempo de conversão dele, ele ouviu muito esta palavra. Irmão, será que nós estamos de fato comprando aquilo que interessa? Você já foi no supermercado com fome? Eu já fui. E geralmente quando eu vou no supermercado com fome, eu compro mais do que devo, porque eu estou com fome. Então, regra de economia: se for no supermercado, não vá com fome. Encha o seu buchinho em casa antes de ir no supermercado. Dica de economia. Mas quando nós vamos no supermercado, irmãos, às vezes nós temos aquela lista e a gente não se atenta àquela lista. Nós compramos coisas que nós não precisamos. Compramos no impulso. Eu estou falando de supermercado, mas você aplica isso para qualquer outra coisa. Será que nós estamos comprando o que interessa de fato? Essa é uma boa pergunta para nós iniciarmos o que Deus tem para falar no nosso coração hoje. E o texto fala assim, Apocalipse capítulo 3, do verso 20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. O apóstolo João, irmãos, aqui ele está descrevendo uma circunstância dentro da revelação, ou seja, dentro do livro de Apocalipse. Apocalipse significa revelação. E ele está trazendo para nós, igreja do Senhor, todo o direcionamento do Pai para as nossas vidas. E aqui ele está escrevendo aos pastores das igrejas, e que são representados por 7 igrejas na Ásia. E essas 7 igrejas na Ásia representam as igrejas de todas as eras. E especificamente, irmãos, a 6ª e a 7ª igreja, a igreja de Filadélfia e a igreja de Laodiceia, são representantes dessa igreja na época do final, na época do fim. Esta época que nós estamos vivendo, em que Jesus está às portas para voltar. Então nós temos 2 igrejas aqui que representam. Eu quero me ater à 7ª igreja aqui. E nesse tempo aqui, irmãos, ele está falando de tempos em que nós temos muita coisa em comum, tanto com a igreja de Filadélfia, quanto com a igreja de Laodiceia. E a igreja de Laodiceia, irmãos, era um rico entreposto comercial, era uma cidade próspera, era uma cidade que era afluente de muitas coisas, porque muitas coisas passavam por lá. E na sua riqueza, ela experimentava um poder do mundo. E esse poder do mundo era um poder de adquirir coisas e atrair pessoas devido às riquezas. Mas naquele tempo ali, exatamente porque ela tinha esse poder de atrair pessoas e de adquirir riquezas, ela tinha perdido o poder transformador de Deus dentro de si. Vamos falar um pouquinho da cidade de Filadélfia? Perdão, da cidade de Laodiceia. Eu vou chegar em Filadélfia. Spoiler. A cidade de Laodiceia, irmãos, era uma cidade, como eu já falei aqui, próspera. Era uma cidade que tinha fontes termais. E aqui o Senhor, Ele vem falando a respeito de quente ou frio. Porque se você parar para pensar, irmãos, se você já foi em alguma cidade com águas termais,
Aqui no Brasil, pertinho de nós aqui, tem São Lourenço, Caxambu. Gente, fantástica as águas medicinais que tem ali. Mas água medicinal, ela é quente, tem que ser quente. Da mesma forma como uma fonte de água mineral, ela tem que ser fria. Uma água morna, ela é enjoativa. E aqui o Senhor está falando para aquela igreja: olha, você não é morno, ou desculpa, você não é quente e você não é frio. Então, se você não é quente, se você não é frio, eu vou vomitar você da minha boca. Porque o morno é enjoativo, o morno é xoxo, o morno é sem graça, o morno dá ânsia de vômito. O morno não é nem medicinal e nem sacia sede. Então o morno, ele só serve para causar ânsia de vômito. E é por isso que o Senhor está falando, porque você é morno, o crente da igreja de Laodiceia. Eu vou vomitar você da minha boca. A cidade de Laodiceia também era famosa, irmão, pelo comércio de ouro, era um centro bancário. Aonde tem um comércio forte, um entreposto, uma cidade de passagem, né, que era um lugar onde as pessoas passavam para chegar em outros lugares. Então ali era um centro bancário muito grande. Então circulava muito ouro, muita prata, muito dinheiro. E isso enriquecia as pessoas. E além de ser um centro bancário importante na Ásia, Laodiceia, irmãos, ela produzia uma espécie de lã preta, uma lã que fazia tapete, que fazia roupas muito bonitas, muito luxuosas, e que era um produto muito disputado, e que trazia mais riqueza ainda para aquela cidade. Então, além de tudo isso, irmãos, além de ser uma cidade que atraía as pessoas como águas termais, uma cidade que tinha um comércio pulsante, uma cidade onde tinha um produto que as pessoas iam atrás, desejado, uma cidade onde tinha um centro financeiro muito forte, também era uma cidade, irmãos, que tinha um centro medicinal fantástico. A cultura médica de Laodiceia era algo muito desenvolvido. Eles tinham ungüentos para a época, principalmente na área da oftalmologia, que trazia alívio e cura para várias doenças dos olhos. Então Laodiceia era uma cidade, e consequentemente aquela igreja daquele lugar, era uma igreja que tinha recurso, era uma igreja que não precisava de nada, e que vivia dessa forma, irmão, não dando valor às riquezas eternas, não dando valor às riquezas de Deus, ou fazendo as coisas, e aqui é que vem, para mim, todo o sentido da carta que foi escrita para o anjo da igreja de Laodiceia, para a sétima igreja, que simboliza a igreja dos tempos próximos do fim. Era uma igreja indiferente. Era uma igreja que a indiferença, a falta de motivação de agradar ao Senhor, aquele que chamou da morte para a vida, da maldição para a bênção, da destruição para a eternidade, aquele que entregou a própria vida por eles, essa indiferença para com o Senhor, irmãos, era isso o que mais chama atenção nessa carta. Então Deus, Ele faz uma severa advertência com relação à real situação deles, irmãos, em relação à salvação e ao reino de Deus. Deus chama para ser diligentes. Deus os chama para ser zelosos com o seu chamado. Mais do que isso, Deus os chama ao arrependimento. Deus chama para olhar para onde eles estão, para tudo aquilo que eles têm, e para que eles possam se arrepender e voltar ao Senhor. E o Senhor aqui, Ele afirma que está à porta de cada coração, irmãos. Deus está batendo, e Ele está esperando que eles abram a porta para que Ele entre, e para que Ele possa cear com eles.
E aqui algo que nós precisamos pontuar, irmãos. Jesus estava de fora. O coração deles estavam tão cheios de tantas coisas, que Jesus estava de fora. Porque se Jesus está batendo na porta do coração deles, é porque Jesus está do lado de fora. Jesus não está dentro. Jesus está fazendo morada no coração daqueles crentes mais. E aqui vem um paradoxo da graça, irmãos. Graça é um favor imerecido. Graça é Deus falar assim: eu sei que você não merece, mas eu resolvi presentear você mesmo assim. Isso é graça. A graça é que o Senhor está batendo na porta de corações que deixaram Ele de fora. O Senhor está batendo na porta de corações que estão tão cheios de tantas coisas, que deixaram Jesus de fora. E por que o paradoxo? Porque Jesus está esperando que aqueles crentes abram a porta do coração. E porta do coração, irmãos, só tem um lado para abrir. É uma porta onde não tem fechadura externa. A fechadura é interna, ou melhor, a maçaneta é interna. Você só consegue abrir por dentro. A porta do meu coração só eu posso abrir. A porta do seu coração só você pode abrir. Ninguém mais pode abrir a porta do seu coração. Deus, Ele está batendo na porta do nosso coração, irmãos. Jesus estava de fora. Como na parábola do semeador, irmãos. O Senhor falou: o semeador saiu a semear. E quando ele começou a semear, ele semeou primeiro num terreno duro, vieram os pássaros e comeram. Depois ele semeou num terreno que era raso. E aí veio o calor do sol e secou a semente. Depois ele semeou entre espinhos. E os espinhos vieram e sufocaram a semente. Depois ele semeou em terra fértil. E essa terra fértil produziu. O solo aqui da semente, onde as sementes, na igreja de Laodiceia estavam, se assemelha ao terceiro solo. O solo aonde estavam entre espinhos. E em Mateus capítulo 13, no verso 22, irmãos, fala bem assim: quanto à semente que caiu entre espinhos, este é o que ouve a palavra, mas as preocupações dessa vida e o engano das riquezas sufocam a palavra e ela se torna infrutífera. Isso está falando o retrato dos crentes de Laodiceia. Crentes em que estavam preocupados com outras coisas e que colocavam Jesus para fora. Jesus estava fora das suas vidas. E olha, nós estamos falando aqui a igreja. Não está falando aqui para aquele que não conhece. Está falando aqui para aquele que teve um encontro com o Senhor, um encontro transformador, foi transformado, renovado, mas que, infelizmente, por conta das preocupações dessa vida e por conta do engano das riquezas, deixou Jesus de fora. O Senhor fala para nós sermos zelosos e diligentes, irmãos. Como a mulher que perdeu uma dracma em Lucas 15, verso 8 ao verso 10, que fala assim: ou qual é a mulher que possuindo 10 dracmas e perdendo uma delas não acende uma lâmpada, varre a casa e procura atentamente até encontrá-la? Esta, quando encontra, reúne as amigas e vizinhas e diz: alegre-se comigo, pois encontrei a minha moeda perdida. Eu digo que da mesma forma a alegria na presença dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. A diligência, irmão, tem que ser isso. Se eu perdi alguma coisa, entenda uma coisa: você só pode perder alguma coisa que você tem. Ninguém perde algo que não possui. Aqueles cristãos possuíam a salvação, irmão. Aqueles cristãos possuíam comunhão com o Pai. Aqueles cristãos possuíam um relacionamento muito próximo com o Senhor Jesus. Mas as preocupações dessa vida e o engano das riquezas fez com que eles colocassem Jesus do lado de fora. Eles estavam tão cheios que colocaram Jesus do lado de fora. E o Senhor Jesus, com a graça, vem e bate na porta. Perdemos muitas vezes
a presença do Senhor por conta de tantas outras coisas, irmãos. Estamos tão cheios às vezes de tantas coisas, e no final das contas nós simplesmente precisamos ser zelosos e diligentes, como essa mulher, que ela perdeu, ela sabe que perdeu. Crentes do Senhor Jesus, o Espírito Santo está falando com você, e você sabe se você perdeu ou não. A gente sabe, ninguém precisa falar isso com a gente. Você sabe, eu sei, porque o Espírito está testificando no meu coração e no seu coração. Tudo que nós precisamos fazer é imitar aquela mulher, é acender a luz, quer dizer, buscar o Senhor Jesus, varrer a casa, limpar, arrumar o que tem que fazer dentro do nosso coração, e procurar até encontrar o Senhor Jesus, que no caso aqui é: abra a porta do teu coração para o Senhor falar com você. Vocês estão aí ainda? Amém? Deus, irmãos, Ele nos chama para ser zelosos. O que te faz acordar cedo? O que te faz sair da cama? O que te dá motivação para você fazer alguma coisa? O que o seu coração anseia em fazer, irmão? Qual é o sonho que está dentro do teu coração, que faz você se mover? Zelo, irmão. O Senhor está nos chamando para ter zelo, como em Romanos capítulo 12, verso 11. Esse verso está estalando no meu coração essa semana inteira. Essa semana toda Deus tem falado muito no meu coração nesse verso aqui. Romanos capítulo 12 é o texto da renovação de mente, da transformação produzida pelo Espírito Santo de Deus. Romanos 12, 1 e 2. Mas no verso 11, irmãos, o Senhor está falando assim: nunca falte a vocês o zelo, antes sejam fervorosos do Espírito, servindo ao Senhor. Deus nos chama ao arrependimento, igreja do Senhor. Olha o que o Senhor está falando para a igreja de Filadélfia, capítulo 3, verso 7 ao verso 13. Está falando assim: ao anjo da igreja em Filadélfia escreve. Irmãos, só um contexto aqui para vocês. Filadélfia era uma cidade pequena. Filadélfia era uma cidade cercada de vinhedos, mas era uma cidade que tinha terremotos. Então ninguém queria ir para Filadélfia. Filadélfia não tinha bons vinhos, mas Filadélfia era uma cidade que guardava o zelo do trabalho. Filadélfia não era uma cidade importante, era uma cidade menor. Mas aqui o Senhor está falando desta igreja, uma igreja que tem a oportunidade de, na pouca força que recebeu, fazer tudo aquilo que foi chamada para fazer da parte do Senhor. Ele está dizendo assim: eis o que diz o santo e o verdadeiro, o que tem a chave de Davi, aquele que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Olha o que o Senhor está falando: conheço as suas obras. Eis que coloquei diante de você uma porta aberta que ninguém pode fechar. Que porta é essa? Porta da pregação do Evangelho. É uma porta para dar testemunho da verdade, mesmo em meio à tribulação. É uma porta para falar do amor do Senhor, mesmo com pouca força, pouco recurso. É isso que o Senhor está falando aqui, irmão. Sei que você tem pouca força, mas guardou a palavra e não negou o meu nome. Meu irmão, mais importante do que adquirir qualquer coisa é guardar a palavra no coração. Quem é a palavra? Jesus. Jesus aqui não estava do lado de fora, Jesus estava dentro do coração dos crentes da igreja de Filadélfia. Jesus aqui não precisou bater na porta de ninguém. Jesus já fazia morada dentro daqueles corações. Jesus aqui não precisou clamar,
Jesus já era, irmãos, entendido dentro daqueles corações. Era uma igreja com poucos recursos, mas que guardava a palavra do Senhor. E Deus abriu uma porta para ela. E ao guardar a palavra do Senhor, aquela igreja não negava o nome do Senhor. E isso é o mais importante, irmãos. E aqui Deus fala: veja o que farei com aqueles que são sinagoga de Satanás, que se dizem judeus, mas não são, porque mentem. Eis que os farei vir prostrar-vos aos seus pés, então saberão que eu os amei. Quando que isso vai acontecer? No final, no julgamento do trono branco, irmãos. Você pode ter certeza absoluta, no julgamento do trono branco não é para condenação. O julgamento do trono branco, querido, que vai acontecer no céu, é quando todos nós, vestidos de branco, estaremos adorando o Cordeiro. Ali é o casamento, irmãos, entre a noiva, a igreja santa, amada, preciosa do Senhor, e o Cordeiro, aquele que venceu. Ali, meu irmão, nós estaremos juntos. Ali nós estaremos julgando, junto com o Senhor, todas as tribos, povos, raças e nações sobre a face da terra. Essa é a promessa aqui que o Senhor falou, irmão. Visto que você guardou a palavra da minha perseverança. Você pode falar isso comigo? Perseverança. Não, fala como guerreiro, perseverança. Então, visto que você guardou a palavra da minha perseverança, eu também o guardarei na hora da provação que há de vir sobre todo o mundo, para pôr à prova os que habitam na terra. Venho em breve. Apegue-se ao que você tem, para que ninguém tome a sua coroa. Deus está falando para você apegar-se ao que tem, irmão. Mas eu não tenho. Você tem, você já recebeu do Senhor algo poderoso, precioso. Guarda o que você tem. Ao que vencer, aquele que vencer, será feito por mim coluna no templo do meu Deus, e dali ele jamais sairá. Era um costume antigo, que quando alguém queria eternizar o seu nome, ou alguém fazia alguma coisa importante, erigia-se uma coluna, escrevia-se o nome dessa pessoa nessa coluna. Em Jerusalém, escavações encontraram uma coluna com o nome, por exemplo, de Pilatos, porque as pessoas há muito tempo atrás perguntavam: mas Pilatos realmente existiu? E de repente, lá escavando, eles encontraram uma coluna, e nessa coluna tinha o nome de Pilatos. Deus está falando: aquele que vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus. Ele vai escrever você, ele vai colocar você, ele vai escrever o seu nome no templo eterno do Senhor. Essa é a promessa de Deus, irmãos. Escreverei nele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a Nova Jerusalém, que desce dos céus da parte de Deus. E também escreverei nele o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O Senhor está falando aqui de algo poderoso, irmão. O Senhor está falando aqui de algo que nós precisamos ter em mente. Porque se nós não tivermos essa visão em mente, nós somos estragados por tudo isso que está acontecendo no mundo atualmente. Nós temos boas novas de salvação. Nós temos um futuro eterno com o Senhor. Essa igreja, irmãos, a igreja de Filadélfia, você vê que ela não teve nenhuma repreensão. Mesmo com pouca força, era uma igreja relevante onde ela estava, a cidade onde ela estava. E o conselho do Senhor era para que ela pudesse apegar ao que lhe fora dado. O conselho do Senhor hoje para você, meu irmão e minha irmã: apegue-se àquilo que foi te dado. Você recebeu do Senhor algo poderoso, algo precioso. Apegue-se àquilo que foi entregue a você. O que significa apegar-se
ao que foi dado, é segurar com força aquilo que você recebeu de Deus, irmão. É se esforçar para cuidar daquilo que foi entregue a você. É ter zelo por aquilo que Deus te entregou. Nessa noite, o Senhor está nos chamando para isso. Nessa noite, é uma noite onde o Senhor está nos chamando para nos arrepender diante dEle. É uma noite onde Deus nos chama para participar da mesa, mas para que nós possamos tomar uma atitude de mudança. Deus está confrontando o nosso coração, irmãos. E o Senhor, Ele sabe que você sozinho não pode mudar. Mas o Espírito Santo de Deus que habita em você, esse pode fazer qualquer coisa em você. O Senhor está sondando os nossos corações essa noite. E nos chama não somente para tomar uma decisão de abrir a porta, mas uma decisão de convidar o Senhor Jesus para estar à mesa conosco. Todos os dias. Não só aqui na igreja, mas todos os dias da nossa vida.